A semana foi de intensa movimentação entre os secretários estaduais de Fazenda, deputados federais e senadores na busca de um consenso para mudanças nas regras do ICMS. Os governos estaduais pressionam e querem uma compensação em caso de queda das receitas. Sobre esse assunto e para fazer um balanço sobre essa movimentação durante a semana em Brasília, está conosco no Jornal Alerta Geral a secretária de Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, qual é a realidade para o estado do Ceará se tivermos a redução da alíquota do ICMS para 17% sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações? Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzenor. Olha, de fato, no estado do Ceará, a alíquota geral do ICMS ela é 18%, né? Todos os nossos cálculos estão projetados para esses itens: combustível, energia elétrica, transporte coletivo e comunicação chegarem, nos termos desse projeto, a 18%. Contudo, o que é que acontece, Luzenor? A gente tem explorado muito que o Brasil tem vivido um momento bem diferenciado, com uma inflação que não se via há décadas. E isso tem comido demais, né, as possibilidades de consumo, tem feito os preços subirem de forma totalmente desastrosa, especialmente os combustíveis, a gente está assistindo há algum tempo. Então, o impacto nas contas dos estados é um impacto muito alto. E aí, desde semana passada, eu tenho falado da importância do ICMS para a sustentação das políticas públicas. Porque a gente tem uma certa desconexão. Pagamos muito tributo, mas a maior parte dos tributos pagos pelos brasileiros, Beto, eles não vão para políticas públicas, eles vão para pagar bancos e a Previdência Social. Então a gente tem uma impressão que paga muito e tem um retorno ruim. Só que se tem um tributo que tem retorno direto para a sociedade é o ICMS. A maior parte da saúde, da educação e da segurança é bancado com esse imposto. E aí o que é que a gente tem debatido com os senadores nesse momento? Estou em Brasília justamente para esse debate, hoje presencial com o senador Fernando Bezerra, senador Jean Paul e senador Alcolumbre, para dizer de que forma esse projeto não vai entregar o que ele promete, quer dizer, redução de preços por conta da inflação, e vai impactar, tá aí o cálculo, o impacto na educação vai ser da ordem de quase 20 bilhões de reais. O Zenô, nossas crianças entre 6 e 7 anos aumentou em 60%, a quantidade que não sabe nem ler nem escrever, quer dizer, por conta da pandemia, não conseguiu completar o ciclo de alfabetização. E aí, no momento desses, a gente vai tirar dinheiro da educação, isso é um crime nesse país. É real, secretária, que se nós tivermos essa redução na alíquota do ICMS, o estado do Ceará perde em 2022 pelo menos 2 bilhões e 500 milhões de reais? Pois é, nós refizemos os cálculos porque, tomado o projeto original, outras coisas foram acrescentadas e que não se tinha visibilidade. Por exemplo, tem um embate há muito tempo, há quase 10 anos, entre os contribuintes e o Estado, e os estados brasileiros, né? Relacionado a TUST e a TUST, que são tarifas de transmissão de energia elétrica. Só para você ter noção, esse impacto no estado do Ceará seria quase 700 milhões de reais, se fosse tirado. Isso daí não estava no texto original, não está nessa conta de 2,4 bi que você está falando. Então, teria que acrescentar mais 700. E outra coisa que ontem eu fui bem enfática com a equipe técnica do senador Fernando Bezerra, é relacionado ao Fundo de Combate à Pobreza. Luzenor, o Fundo de Combate à Pobreza no estado do Ceará sustenta as principais transferências de renda que nós temos. Nós sabemos a quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza no nosso estado. Como é que você vai, num momento desses, ameaçar programas sociais que impactam as pessoas mais, situação mais extrema no nosso estado? Isso é inaceitável. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Secretária Fernanda, bom dia. Olha, a semana está encerrando e vocês, os secretários de Fazenda, juntamente com os integrantes do governo, avançaram, ou pelo menos discutiram bastante a criação de um fundo de compensação para essas perdas, né, a partir da redução do ICMS de 17%. Eu pergunto para a senhora o seguinte: qual é a receptividade real que a senhora tem percebido por parte tanto do Congresso Nacional
quanto da equipe econômica em relação à criação desse fundo de compensação para minimizar essas perdas? Há a possibilidade desse fundo ser implementado? Que pontos dele a senhora considera, por exemplo, viável nesse momento? Pois é, esse fundo, ele sai da redação que sai da Câmara dos Deputados, tem a previsão desse fundo. Contudo, o desenho que está lá, Beto, ele é um desenho extremamente injusto. Por quê? Primeiro, porque ele vai prestigiar os estados endividados do Brasil. Imagine que o estado do Ceará, a gente está no esforço há décadas de sustentabilidade fiscal no estado, e um estado como o estado do Rio de Janeiro, que é um estado quebrado, teria muito mais possibilidade de gozar desse dinheiro do que o estado do Ceará. Porque você fazer a tarefa de casa no Brasil não é levado em consideração no momento em que você vai receber algum tipo de benefício ou de compensação. É o contrário. Fazer a tarefa de casa no Brasil me parece que faz prejudicar os estados. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Não é brincadeira, né? Eu diria, essa sustentabilidade é um valor para todos nós cearenses, e aí temos falado desse ponto. Outro ponto que é tocado, são limites com relação ao teto de gastos do governo federal, que essa medida de compensação a equipe econômica federal tem alertado, tecnicamente, que não seria possível, e aí precisaria saber de que forma isso poderia ser implementado. Agora, com relação àquela questão de prever um aumento da contribuição sobre o lucro líquido, que hoje está em 9%, vocês propõem aumentar para 20%, com isso nós teríamos aí uma sobra de caixa, não. Nós teríamos aí um caixa de pelo menos 35 bilhões de reais para a conta da União, exatamente para fazer essa compensação. Essa proposta, ela está sendo bem recebida? É algo para ser avaliado? Apenas acrescentar que essa tributação, a proposta é sobre o lucro das empresas petrolíferas. Perfeito, perfeito. É uma medida que foi adotada agora no Reino Unido, há poucas semanas, há poucos dias, e visa a impactar esse momento que a gente está vivendo. Porque o que é que está acontecendo, gente? O petróleo está subindo no mundo como um todo, o barril de petróleo. Quando aumenta o custo do barril, essas empresas começam a lucrar mais. Só que isso é conjuntural, isso não vai ficar para sempre, porque a guerra vai se acabar, em alguma medida isso vai ser suavizado. Então, nesse momento que tem essa sobretaxa, a gente acabou de ver a Petrobras com lucro recorde. Foi a petroleira que mais deu lucro no planeta, 44 bilhões nesse trimestre. E ela está, digamos, privatizando, né, ficando para ela sozinho esse valor, e a sociedade em alguma medida, pagando pelo preço do alto dos combustíveis. Então, essa contribuição, demos essa sugestão, porque, afinal, se trata de um tributo federal. Quem tem que analisar isso é o governo federal, não nos cabe. Mas é uma medida, uma boa prática adotada internacionalmente e que achamos que pode ser o funding, né? Pode ser o lugar de onde a gente consiga recursos. Ou para conceder um vale para os caminhoneiros, para os mototaxistas, para os taxistas, para os motoristas de aplicativo, enfim, tem várias propostas. Secretária, a senhora fez referência ao Fundo de Combate à Pobreza, FECOP, que financia muitas ações sociais no âmbito do estado do Ceará. Para quem está nos acompanhando neste momento em Campos Sales, Salitre, Tianguá, Tauá, Quiterianópolis, ou no outro lado ali, na região do Vale do Jaguaribe, qual a percepção que as pessoas têm hoje? Como é que você sente os efeitos do FECOP no dia a dia, principalmente a população mais pobre? A senhora fala sobre o FECOP, muita gente, que essa sigla, o que é que significa o Fundo de Combate à Pobreza? Na realidade, qual é o significado e a importância do FECOP na vida de milhares e milhares de cearenses? Pronto, eu vou dar exemplo de uma política pública exitosa no estado do Ceará, lançada acho que ano passado, que foi a política do Vale Gás como uma política de estado. Ela não é mais dependente disso ou daquilo, não, ela está permanente. O Vale Gás, ele tem sido bancado com o dinheiro do FECOP. Por quê? Porque o FECOP se destina às famílias que estão em situação de carência. Outro programa que atinge 150 mil famílias no estado do Ceará, o programa Mais Infância, um programa belíssimo, né, que visa as famílias com crianças de 0 a 6 anos, pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. E esse programa é bancado pelo FECOP.
Outro programa que é super bacana no estado de Ceará, que foi lançado também ano passado, que é o microcrédito. Foi destinado ano passado 100 milhões de reais do FECOP para aquela mulher que tem uma vendinha de pastel, que vende o din-din, que vende o picolé. Hoje ela pega esse crédito no estado, subsidiado, parcela em várias vezes. Então, assim, esse dinheiro é bancado pelo FECOP. Então, é um dinheiro que chega realmente na ponta para as pessoas que mais precisam, um dinheiro que causa a diferença. E essas pessoas hoje estão numa situação muito difícil. A gente não pode esquecer que o Brasil voltou para o mapa da fome. São 20 milhões de pessoas todo dia passando fome num país rico como o Brasil. Então, assim, isso é fruto dessas desigualdades nossas. E o FECOP, ele tem um benefício fundamental para as pessoas mais pobres. Dessa conta que a senhora faz, pela projeção que o Ceará perderia, agora eu já estou acrescentando esses 700 milhões de reais que a senhora fez referência, o Ceará perderia nessas regras que estão tramitando na Câmara Federal, no Senado, melhor dizendo, pelo menos 3 bilhões e 100 milhões de reais, se houver essa redução da alíquota do ICMS. Qual o impacto em termos de números, de valores, nessa conta do FECOP? O FECOP, ele está sendo estimado por nós. Ano passado, quanto é que o Ceará arrecadou todo, no FECOP todo ano passado? 721 milhões de reais, Luzenor. Como a maior parte do FECOP, de fato, vem de combustíveis, energia elétrica, comunicação, a gente estima que para esse ano a perda seria da ordem de 500 milhões de reais. Então, a gente teria 2.400, mais 700 milhões da TUST, mais em torno de 500 milhões só do FECOP. Quer dizer que além, pela conta aí, são 3 bilhões e 600 milhões de reais de perdas? Perfeitamente. A conta dos estados, só para você ter dimensão de todos os estados, nós ainda não finalizamos, porque alguns estados não mandaram os números completos. Eu tenho como mandar para vocês a tabela e vocês publicizarem no seu programa com a metodologia. A conta hoje já passa para todos os estados de 107 bilhões de reais. Secretário, eu quero encerrar essa conversa com a senhora aqui no Jornal Alerta Geral fazendo a última pergunta. Os defensores dessas mudanças nas regras do ICMS, da redução da alíquota para 17% sobre alguns serviços, têm como principal argumento um benefício direto para os consumidores. Nós, consumidores, iremos sentir de forma real, concreta, a possível redução do ICMS cobrado sobre combustíveis, energia elétrica, transporte e telecomunicações? Eu não vou falar aqui na teoria, eu vou falar na prática. Eu vou dar um exemplo concreto que a sociedade vai saber do que é que eu estou falando. Desde novembro de 2021, o ICMS cobrado para cada litro de diesel no Brasil todo está congelado, desde novembro de 2021. O prejuízo para os estados, a frustração de receita para os estados, em um ano, nessa medida, é 37 bilhões de reais. Contudo, Luzenor, de novembro, nesse mesmo período, o diesel subiu 47%. Pegue o preço do diesel em novembro, pegue o preço do diesel hoje. O ICMS está congelado desde então. Nós vamos perder 37 bi, porque os estados entraram para mostrar também que eles estão contribuindo nessa segurar esse preço do diesel, especialmente. Não adiantou nada. E resumindo, a Petrobras não repassou todo o custo ainda para os preços. O que é que nós projetamos, Luzenor e Beto? Que eventualmente, se essa medida vier a ser aprovada, da forma como está, ela não dura o próximo aumento da Petrobras. Resumindo, nós vamos perder a arrecadação, a demanda por aumento na gasolina. O dado que me passaram é em torno de 20%, que a Petrobras precisa ainda jogar no preço da gasolina. Ela ainda precisa botar no preço do diesel 11%. Então, assim, nós vamos reduzir? O Congresso quer que reduza? Pois vamos reduzir. Vamos acompanhar na tabela, porque nós não vamos sentir nos combustíveis esse preço. Nós temos, eu venho falando, no Brasil, vocês são jornalistas antigos, experientes. Eu quero que me tragam um caso nesse país de preço que foi estabelecido nesse patamar e que diminuiu. Isso, em alguma medida, ou vai aumentar a margem do empresário, ou ele vai ficar esperando uma oscilação de mercado e tal. Eu não acredito
E no tocante aos combustíveis, eu digo que não irá acontecer, porque existem muitos aumentos da Petrobras que estão represados e que a gente não vai ver isso. Secretária Fernanda Pacobaíba, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e vamos torcer aqui ao lado deste jornalista tão antigo quanto eu, Beto Almeida, que na próxima semana nós tenhamos avanços nessas discussões, mas sem que haja prejuízo para os cofres dos estados e dos municípios e especialmente para a população mais pobre. A senhora, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigada, Luzenor. Grande abraço, secretária. Conversamos aí com a secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba. O que ela disse, Beto Almeida, fortalece o discurso dos governos estaduais no sentido de manter as atuais regras do ICMS sem que haja redução da alíquota e sem que haja prejuízo para os estados. Porque pelos cálculos aí, nós começamos a semana falando sobre uma retração, caso haja a redução da alíquota do ICMS para 17%, em 2 bilhões e 400 e 500 milhões de reais. Ela traz uns dados atualizados. Pelas contas, o buraco nas contas do estado do Ceará poderá chegar a 3 bilhões e meio de reais. Dinheiro que faz falta, Beto. Não, aquilo que eu falei, é óbvio que os estados, como entes arrecadadores que são do principal tributo deles, que é o ICMS, os estados vão sentir esse impacto. A grande questão, ela disse aí uma coisa, é o seguinte, que o que está no projeto, quando se fala em compensação para as perdas dos estados, é que o pagamento, ou pelo menos a compensação, seja feita, dizendo, na redução das dívidas públicas que os estados têm. Mas ela citou uma coisa aí que é verdade. O Ceará não é o Rio de Janeiro, não está na mesma situação, aliás, bem distante, graças a Deus, da situação financeira caótica do Rio de Janeiro. Portanto, o Ceará não seria beneficiado apenas com a compensação na redução da sua dívida pública. Precisa de mais. E aí é onde eu digo, Luzenor, a questão toda precisa passar por um entendimento, porque na realidade, se não encontrarmos um consenso, não vai ter essa votação no Senado.